Cidade Ocidental registra 5 homicídios em uma semana. E você vai ver ainda. Ainda não foi normalizado o abastecimento de gás e combustível em Lusiânia. É grave o estado de saúde de uma das vítimas do acidente em Cidade Ocidental. Faltou ônibus em protestaram. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Em Cidade Ocidental, só essa semana foram registrados 5 homicídios. Entre as vítimas estão uma travesti, uma mãe e um filho e 2 irmãos. Os casos chamam a atenção dos moradores da cidade, que não aguentam mais tanta violência. A polícia ainda procura pelo principal suspeito de ter assassinado 2 irmãos na última terça-feira. Rony e Robson foram mortos a golpes de faca depois de se envolverem em uma confusão nessa distribuidora de bebidas em Cidade Ocidental. Imagens da câmera de segurança ajudaram a polícia na identificação do autor. Segundo as investigações, o nome dele é Brian, de 27 anos, e já é considerado foragido. Irmãos pede mais empenho da polícia. Ele pague mesmo. O tempo que for possível é bom, é importante. Tá? Eu espero que prendam ele mesmo. E o bom dele é atrás das grades mesmo. E em menos de 24 horas, outro duplo homicídio foi registrado. Desta vez no bairro Ocidental Parque. A proprietária do bar, Luzinete Benícia de Souza, foi morta com 4 tiros na cabeça. E o filho dela, de 16 anos, também foi morto. A polícia investiga o caso. A suspeita é que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas. No local do crime, a polícia encontrou cerca de 24 pedras de crack. Os 2 suspeitos ainda não foram identificados. E na tarde de quinta-feira, o 5º homicídio registrado em apenas 3 dias aqui em Cidade Ocidental. A vítima levou um tiro pelas costas, não resistiu ao ferimento e morreu no hospital. De acordo com a polícia, o homem era usuário de drogas e a suspeita é que foi um acerto de contas. Para os moradores de Cidade Ocidental, a quantidade de homicídios nos últimos dias é motivo de preocupação. Aqui você não via violência nenhuma, podia andar de madrugada e dormir com porta aberta. Hoje ninguém pode nem sair de casa. Segundo a polícia, os casos estão sendo investigados e ninguém foi preso até o momento. Hoje, nossa equipe fez um giro em Lusiânia para ver se os serviços de abastecimento e gás de cozinha já voltaram ao normal. E a realidade é que muitos estão com o estoque zerado. E nos postos, dá só uma olhada. Ainda são grandes as filas para abastecer nos postos. Os combustíveis estão chegando, mas logo acabam. Atrapalha todo mundo no geral, né? Para trabalhar, para buscar filho no serviço, no colégio, atrapalha tudo. Desde quando você está tentando abastecer? Rapaz, desde sexta-feira. Quem depende de veículo para trabalhar sentiu logo o prejuízo. É que as contas chegaram e a grana ficou curta. 2 dias sem poder trabalhar porque não estava conseguindo. A permanência de 6 horas na fila me fez eu perder o dia de trabalho. Então é complicado. De acordo com o sindicato dos postos do entorno do DF, o Simpospetro, a expectativa é de que até o final da semana que vem a situação esteja normalizada nos postos da região. Por enquanto, esta cena ainda vai se repetir por mais dias. Estão recebendo em pequena quantidade. Alguns postos estão recebendo somente o ar, começa a chegar hoje. Por isso ainda existe essa grande quantidade de fila nos postos. Nas revendedoras de gás de cozinha, o reflexo é ainda maior. Diferente dos postos, que aos poucos estão recebendo combustíveis, tem revendedora que não tem previsão de chegada de novos botijões. Nesta aqui que a gente veio, o dono não consegue estimar o prejuízo. 1 semana sem vender nenhum botijão. Quantos botijões você tem aqui vazio? Estou com 148 botijões vazios. Os clientes ligando, telefone tocando a todo momento e por aí. Nesta outra revendedora, o prejuízo passa dos R$15 mil. E também não há previsão de quando tudo vai voltar ao normal. O prejuízo é grande, né? Porque Deus, quando começou, já acabou os bujão, a água. Estamos todo mundo parado. E agora nós vamos mostrar uma imagem feita pelo nosso repórter Pablo Lemos. Essa fila foi formada em uma distribuidora que fica ali no setor Viegas. As pessoas estavam esperando gás de cozinha. A revenda diz que estava programada a chegada de 30 pessoas numa lista de espera. A gente, lógico, continua acompanhando os reflexos aí
dessa paralisação dos caminhoneiros. Agora a gente faz uma pausa rápida para os comerciais e na volta vamos falar de um acidente em uma parada de ônibus em Cidade Ocidental. Vou falar também que faltou ônibus em Águas Lindas. Agora são 7 horas e 23 minutos, 24. A gente volta já. E é grave o estado de saúde de Osiel Pereira Silva, de 41 anos. Ele se envolveu em um acidente ontem à noite na BR-040, em Cidade Ocidental. De acordo com o último boletim médico, ele está internado na UTI do Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia, e respira com a ajuda de aparelhos. O acidente foi nessa parada de ônibus que fica às margens da BR-040, em Cidade Ocidental. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista deste carro perdeu o controle da direção e atropelou 2 pessoas que estavam esperando o ônibus. Além delas, o motorista do carro e um passageiro também se feriram. Com a batida, parte da parada foi danificada e a frente do carro ficou destruída. E 2 homens morreram em uma troca de tiros com a polícia. O caso foi ontem à noite na zona rural aqui de Lusiânia. De acordo com a polícia, os homens teriam roubado essa carreta em Brasília. O veículo estava sendo rastreado e a PM fez o acompanhamento. O caminhão foi encontrado na zona rural. Houve troca de tiros. Os criminosos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. E hoje o dia foi bastante complicado para quem precisou de transporte coletivo no Distrito Federal e também em Águas Lindas. Pela quantidade de ônibus, parecia até que ainda era feriado. Todos os rodoviários que passaram estão lotados e a gente não sabe por quê, afinal hoje é um dia normal, né? Não é feriado nem nada. E a parada está cheia desde cedo, inclusive. E foi quase isso mesmo. As empresas rodaram com apenas 60% da frota, por determinação do GDF. Resultado, paradas cheias e muita espera. 40 minutos que eu estou aqui esperando e até agora nada. Geralmente espera quanto tempo? 10 minutos, 20. Hoje está complicado. Agora já são mais de 9 horas da manhã, um horário em que normalmente as paradas já estão mais tranquilas. Mas esta aqui na Avenida Hélio Prátios, em Taguatinga, continua com muita gente. É porque tem passageiro aqui esperando há mais de 2 horas por um ônibus. Era o caso e às 9 ainda não tinha conseguido ir para o trabalho. Nesse tempo todo passou só um ônibus para a W3 Norte, que é o que ela pega. Mas ele nem parou. Não para, porque passa lotado, né? Em Taguatinga, paradas e ônibus cheios, com passageiros se espremendo. No Riacho Fundo 2, os ônibus nem paravam mais. Fotos também chegaram do Guará e de Águas Claras, da parada que fica em frente à residência oficial. Em Santa Maria, a espera por um ônibus para o plano demorou quase 2 horas. E a telespectadora que mandou este outro registro diz que desistiu de esperar no Lago Norte e pegou um pirata. Outro ônibus pirata, que passava pela Estrutural hoje cedo, foi parado pela polícia. Os passageiros não gostaram e fecharam a pista. Tanto a principal quanto a marginal ficaram completamente bloqueadas. O congestionamento foi enorme, chegou até a BR-070. Quando uma viatura da PM chegou, o trânsito foi liberado, mas ainda assim demorou a voltar a fluir bem. E na BR-070, lá atrás, em Águas Lindas, a falta de ônibus foi motivo de outro protesto. Moradores bloquearam a rodovia nos 2 sentidos por volta das 6 da manhã. Eles contaram que tinha passageiro esperando por um ônibus para o DF desde 5 da manhã e que a demora tem sido constante nos últimos meses. Policiais militares de Goiás dispersaram os manifestantes usando bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha. Este homem ficou ferido no pescoço. A Polícia Rodoviária Federal, que também esteve no local, diz que tentou negociar a saída dos manifestantes, mas eles exigiam a presença das empresas de ônibus. A PRF disse ainda que eram cerca de 100 pessoas e que a pista só foi liberada quase 10 horas da manhã. Em nota, a Polícia Militar de Goiás disse que os manifestantes foram agressivos e feriram policiais. Disse ainda que agiu dentro das normas da PM. Nós entramos em contato com uma das empresas que responde pelo transporte público em Águas Lindas. O responsável disse que houve uma redução da frota por causa da paralisação dos caminhoneiros. Segundo ele, faltou combustível para abastecer toda a frota. Sobre a redução da frota no DF, a Secretaria de Mobilidade disse que mais 120 veículos vão reforçar essa volta para casa. Em instante, com a polícia na zona rural de Lusiânia. E a gente fala ainda da bandeira tarifária que foi anunciada agora à noite. A gente volta já.
E a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? A conta de energia elétrica vai ficar mais cara. Agora, a cobrança vai ser feita pela bandeira vermelha. Na padaria do Claudiomar, os equipamentos consomem muita energia elétrica e a conta no fim do mês sempre vem alta. Tudo que eu pude economizar eu já fiz. Já pus lâmpadas de LED, já diminuí a potência de motores, já fiz tudo que eu poderia fazer. Neste mês, a conta vai ficar ainda mais cara. Vamos sair da bandeira tarifária amarela para a vermelha, que tem acréscimo de R$ 5,00 a cada 100 kW. O governo justifica que alguns reservatórios começaram a baixar e a previsão é de pouca chuva. É muito provável que esse vai ser um ano difícil para a produção de energia elétrica no país. Por isso já é bom ir tentando economizar. A gente até pensa que não tem jeito, mas é possível sim fazer economia mudando alguns hábitos simples. Para começar, evite ligar alguns equipamentos e eletrodomésticos da casa ao mesmo tempo. Este engenheiro eletricista explica que ligar tudo simultaneamente faz a conta ficar mais cara. Todos os meus equipamentos ao mesmo tempo, eu não terei energia elétrica ou corrente elétrica suficiente para todos. Então vai causar o quê? Nós chamamos na engenharia de queda de tensão. Havendo uma queda de tensão, aumenta o consumo da energia. Numa casa, o chuveiro representa 24% do consumo. Ar-condicionado 22%, iluminação 20%, geladeira 14%, TV 9%, ferro elétrico 5% e outros aparelhos 6%. Evitar o uso dos equipamentos ao mesmo tempo, ter boas instalações elétricas e tornar o ambiente mais claro podem gerar uma economia de até 40% na conta. É o melhor a fazer com a energia tão cara assim. Se não souber usar qualquer coisa de consumo na sua residência, vai pesar no seu orçamento no final do mês. Uma outra dica é reduzir o tempo do banho, principalmente nesse período aí mais frio, que a gente coloca o chuveiro naquela posição mais quente, gasta mais energia ainda. Então, reduzindo o tempo do banho pode ajudar. Vamos agora aos destaques do Jornal do Campo. Márcio Venício, boa noite para você. Olá, pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? O Jornal do Campo deste domingo vai destacar a crise no agronegócio por causa da paralisação dos caminhoneiros. Somente nessa fazenda que visitamos, o prejuízo foi de 3 mil caixas de tomate. O agricultor não conseguiu vender os produtos. Sem transporte, sem ração, o descarte de aves. Só de leite, os pecuaristas goianos perderam mais de 50 milhões de litros. Os prejuízos da greve dos caminhoneiros no agronegócio. Domingo, depois da Santa Missa. Mês de junho chegou e olha só, já tem grupo de quadrilha se preparando desde o final do ano passado para competir nos concursos que acontecem aqui na região. E nossa equipe foi conferir o ensaio de um grupo daqui de Lusiânia, que já foi campeão 2 vezes. Que festa junina é bom demais, a gente sabe, Sô. São João pra mim é minha vida praticamente. Alegria, felicidade, é tudo. E a disputa também. O grupo Família Buscapé de Lusiânia está nas competições de quadrilha que vão acontecer aqui no entorno. Formamos uma comissão, uma comissão organizadora. No mês de dezembro, no mês de janeiro faz as audições para escolher os dançarinos e em janeiro mesmo já começam os ensaios. Tudo é julgado, dança, postura, sorriso, tudo é julgado. O grupo existe há 4 anos e já ganhou 2 competições. São mais de 20 integrantes que se dedicam todos os anos. Com o tema Chama da Fogueira e toda essa animação aí, a disputa promete. Quando chega mês de junho, janeiro, quando começam os ensaios, vem aquela alegria, aquela emoção de dançar. São João é tudo pra mim. Ê, São João, tá chegando, hein? E essa turma aí, ó, tá afiadinha para as competições que começam em junho. Também tem os festivais, viu? Muita dança por aí. Tem as competições e tem os festivais que tem as festas particulares na cidade de Lusiânia, em torno, e algumas cidades fora de Lusiânia também. E a ansiedade tá a 1000. Eu tô muito ansiosa para me apresentar, sabe? Assim, são ensaios, é roupa, é emoção demais, sabe? Assim, eu tô muito empolgada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada.
E o J2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. E eu espero você amanhã no Jornal Anhanguera, primeira edição, viu? Até lá. Tchau.